Esqueça Quantumania. Homem-Formiga já pode ter conhecido Kang em seu primeiro filme. Kang, o Conquistador, está aparecendo em Quantumania, mas o personagem pode já ter encontrado o Homem-Formiga no primeiro filme solo do herói. Kang, o Conquistador, encontrará o Homem-Formiga durante sua estreia em Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, mas o herói e o vilão podem já ter se conhecido em Homem-Formiga de 2015. Embora não pareça no primeiro trailer que eles se conheçam oficialmente, os detalhes das filmagens lançadas e dos filmes anteriores do Homem-Formiga sugerem que Scott Lang e Kang do MCU já poderiam ter se encontrado, pelo menos uma vez antes. Isso não apenas tornaria Kang ainda mais imponente, mas também explicaria efetivamente por que o Homem-Formiga 3 é a introdução oficial do vilão no filme. Scott Lang viajou pelo reino quântico inúmeras vezes, e cada vez que passou lá viu algo diferente acontecer. Em Homem-Formiga, Lang foi capaz de descobrir uma saída da escuridão que encontrou, mas não tinha lembranças de como escapou ou do que viu lá embaixo. Na vida real, essa escolha provavelmente foi feita porque deixou o reino quântico vago para filmes futuros, mas também cria uma grande possibilidade para a Quantumania. Os filmes do Homem-Formiga exploraram os perigos do reino quântico, como quando Hank Pym entrou para salvar sua esposa Janet e quando Scott ficou preso por 5 anos após o estalo de Thanos. Mas Vingadores, Ultimato mostrou que também poderia ser usado para viajar no tempo, com Scott até mencionando que os 5 anos que se passaram no mundo exterior foram 5 horas para ele dentro do reino quântico. Isso significa que Scott Lang poderia ter conhecido Kang, o Conquistador, a qualquer momento em que ele estivesse no reino quântico. E isso poderia explicar por que ele nunca se lembrou de como escapou no Homem-Formiga. Quantumania precisa explicar por que Scott não conseguia se lembrar do reino quântico. O primeiro trailer de Quantumania apoia a ideia de que a perda de memória de Scott pode ser mais explorada no futuro. Janet Van Dyne passou 30 anos no reino quântico, mas parece que ela não sofreu nenhuma perda de memória. Janet também parece saber que Kang existe porque ela sabe o quão perigoso esse universo realmente é. O trailer do Homem-Formiga 3 confirma essa teoria de Janet, com ela afirmando algo que eu nunca te contei sobre seu tempo no reino quântico. Scott Lang nunca passou tempo suficiente no reino para realmente saber o quão perigoso é, e os problemas com sua memória indicam que Kang poderia ter desempenhado um papel nisso. Enquanto o Homem-Formiga sugere a ideia de que Scott está mentindo sobre sua perda de memória para evitar que Hank Pym procure por Janet no reino quântico, nunca fica totalmente claro, e usar esse momento da história para amarrar Kang às fases anteriores do MCU. Kang sendo tecnicamente configurado em Homem-Formiga 1, o tornaria mais assustador. A cena do trailer de Quantumania, onde Kang, o Conquistador, se oferece para ajudar o Homem-Formiga em troca de sua ajuda não apenas adiciona peso à teoria de que o vilão pode ter conhecido o Homem-Formiga antes, mas também mostra o quão crucial suas interações serão. Estar ao longo do filme. Isso funcionaria melhor com a ideia de que Kang já havia interagido com o Homem-Formiga anteriormente, pois isso configuraria a reviravolta perfeita no meio do filme e o vincularia ainda mais ao primeiro filme do Homem-Formiga. Loki também confirmou que a variante de aquele que permanece de Kang abriu o caminho para a jornada de Loki na série, então Kang poderia facilmente ter criado a história de Scott em todo o MCU, o que funcionaria bem para defini-lo como uma figura imponente a ser enfrentada. O MCU usando esse ponto em branco na tradição do Homem-Formiga para configurar Kang, o Conquistador, tornaria seu papel muito mais assustador. A história do filme Homem-Formiga 3 não afetará apenas o resto da história de Scott Lang, mas também afetará muito o futuro do universo cinematográfico da Marvel, e configurar o próximo grande vilão para parecer o mais poderoso possível deve ser uma prioridade. Um resultado. Se Kang está por aí o tempo todo, ou pelo menos desde o Homem-Formiga, e é capaz de mexer com o tempo, então sua aparição em Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania será muito mais aterrorizante. Qual versão de Kang está em Homem-Formiga 3? Veja todas as variantes possíveis. Kang finalmente foi revelado no trailer de Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, mas o personagem tem muitas variantes diferentes que isso poderia ser.
Existem várias variantes possíveis de Kang que podem aparecer em Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania. O primeiro trailer do primeiro filme da fase 5 do MCU foi lançado em 25 de outubro de 2022, dando aos espectadores a primeira olhada em Jonathan Majors como Kang, o Conquistador, variante de aquele que permanece do final de Loki. A introdução do multiverso no MCU significa que os Vingadores estão preparados para lutar contra muitas versões diferentes de Kang, todas levando ao clímax Vingadores, a dinastia Kang no final da fase 6. Então a especulação está aumentando sobre qual iteração do vilão vai estrear em Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania. Ramatut, uma variante de Kang, apareceu pela primeira vez na Marvel Comics durante os Quatro Fantásticos 19 de 1963, enquanto o vilão original estreou um ano depois em Os Vingadores 8, embora variações do personagem tenham aparecido ao longo dos anos. Majors interpretou aquele que permanece em Loki, o homem por trás da TVA, preparando o personagem para ser o próximo grande vilão do MCU depois de Thanos. Durante uma entrevista para a Men's Health Magazine, os Majors e o treinador de força e condicionamento James Sawyer insinuaram que ele apareceria em Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania como uma variante guerreira de Kang, o Conquistador, sugerindo que este não é o mesmo personagem que o público já conheceu. Existem muitas variantes de Kang que podem aparecer no futuro do MCU, embora a provocação do guerreiro para a Quantumania certamente restringe as opções para quais verão a seguir. Kang, o Conquistador. Nascido no século 31, Nathaniel Richards era descendente do pai de Reed Richards, o fundador e líder do Quarteto Fantástico. Depois que Victor Von Doom cria a tecnologia de viagem no tempo, Nathaniel fica obcecado em ter um comando sobre o tempo, encontrando-se em várias linhas do tempo antes de se estabelecer em uma futura terra distópica, onde ele se reinventa como Kang, o Conquistador, e traça um plano para expandir seu domínio sobre o mundo, galáxia e o próprio tempo. Kang, o Conquistador, mostra-se um formidável inimigo dos Vingadores e do Quarteto Fantástico, apesar de não possuir nenhuma habilidade sobre-humana além de seu gênio extraordinário, traje de alta tecnologia e sua nave do tempo que lhe permite reunir tecnologia e armamento de qualquer século. Anos depois, foi demonstrado que esta versão de Kang foi amarrada ao Doutor Destino em um emaranhado quântico. Se isso soa familiar, é porque Scott Lang, também conhecido como Homem-Formiga, ficou amarrado a Janet Van Dyne em um emaranhado quântico durante Homem-Formiga e a Vespa, então é muito provável que essa possa ser a variante introduzida em Quantumania. Kang, o Conquistador, é um combatente corpo a corpo habilidoso, acrescentando peso aos comentários da variante do guerreiro que Majors e Sawyer mencionaram. A variante Conqueror de Kang é talvez a mais reconhecível, então parece provável que a Marvel Studios queira apresentá-lo ao MCU primeiro, especialmente considerando que ele já recebeu uma menção durante o monólogo de aquele que permanece em Loki. Ramatut. Ramatut foi a primeira variante de Kang introduzida na Marvel Comics, uma versão do personagem que governou o Egito Antigo depois de viajar de volta do século 31 com a tecnologia do Doutor Destino. Enquanto governava os antigos egípcios, Ramatut planeja reivindicar o mutante em Sabanur, que viria a ser conhecido como Apocalipse, como o herdeiro de seu trono, e também tem uma relação conflituosa com o deus egípcio da lua, Khonshu. Embora seja improvável que essa variante apareça durante Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, certamente há algum espaço para sua estreia no MCU, já que ele compartilha uma forte conexão com personagens já estabelecidos de Cavaleiro da Lua. Como o governo de Ramatut sobre o Egito Antigo foi relativamente curto e ele acabou se tornando Kang, o Conquistador, é provável que essa variação do personagem não apareça em Quantumania. No entanto, como Kang, o Conquistador, é uma versão futura de Ramatut, Quantumania poderia fornecer uma história de fundo para o supervilão, talvez dando ao público um vislumbre de seu tempo como Ramatut por meio de flashbacks ou outro monólogo, que o personagem demonstrou ter uma tendência para. Uma das maiores críticas sobre a história do MCU de Thanos foi que não foi fornecida muita história de fundo, pelo menos até trechos durante Vingadores, Guerra Infinita. Portanto, se a Marvel Studios decidir aprofundar Kang, o Conquistador um pouco mais, mencionar Ramatut seria uma boa primeira jogada. Immortus. De alguma forma, essa variante particular de Kang já foi vista no MCU, já que Immortus foi a inspiração para o personagem de aquele que permanece em Loki.
Depois de se cansar de anos de batalha, Kang foi abordado pelos Guardiões do Tempo e pediu para se tornar seu agente, preservando as linhas do tempo em vez de conquistá-las e receber a imortalidade em troca. Nesta variação, Kang governa o reino de outra dimensão do limbo, talvez uma reminiscência da cidadela no fim dos tempos, onde residia aquele que permanece. Immortus é conhecido por ser o destino de Kang antes que os Guardiões do Tempo eventualmente separem as duas entidades, permitindo que ambas vivam separadas uma da outra. Immortus é uma variante incrivelmente poderosa de Kang, então se está é a versão que aparece durante Homem-Formiga e a Vespa. Quantumania, a equipe de mudança de tamanho certamente terá muito em seu prato. No entanto, parece mais provável que a história de Immortus já tenha sido revelada no MCU através do disfarce de aquele que permanece, que segue a mesma história de sua contraparte cômica, embora ele seja o homem por trás da cortina, e não os Guardiões do Tempo. Mesmo assim, graças às habilidades de viagem no tempo de Kang, o Conquistador, certamente é possível que Immortus possa mostrar seu rosto mais uma vez no MCU. Rapaz de Ferro. Esta versão mais jovem de Nathaniel Richards foi salva por seu futuro eu viajante no tempo de um ataque que o teria hospitalizado por anos e o transformado em um vilão. Na esperança de inspirar o jovem Nate, Kang leva seu eu mais jovem através do tempo para testemunhar suas muitas batalhas e vitórias, embora isso só sirva para convencer Nate de que ele deve evitar esse futuro. Nate rouba a armadura e a tecnologia de viagem no tempo de Kang, permitindo que ele volte ao seu tempo e se torne o herói. Rapaz de Ferro, que formaria os Jovens Vingadores. É bastante óbvio no trailer de Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania que esta não é a versão de Kang que os heróis enfrentarão, mas isso não o exclui de aparecer no filme. Especula-se que uma equipe de Jovens Vingadores será formada no MCU antes do final da saga do multiverso, já que heróis como Kate Bishop, Billy Tommy Maximoff, Scar e América Chaves foram introduzidos durante a fase 4. Se Rapaz de Ferro deve estrear durante Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania. Isso pode ser um grande passo para uma equipe de Jovens Vingadores. Além disso, Rapaz de Ferro na Marvel Comics eventualmente começa um relacionamento romântico com Cassie Lang, que aparecerá pela primeira vez durante Quantumania, então faria sentido para Rapaz de Ferro aparecer como uma variante de Kang, o Conquistador. Centurião Escarlate. Enquanto Nathaniel Richards sempre parece se inspirar muito no Doutor Destino, principalmente com a aquisição de sua tecnologia de viagem no tempo, o Centurião Escarlate era um vilão poderoso que queria usar os Vingadores como seus peões para conquistar a realidade, originalmente virando os Vingadores contra todos os outros indivíduos aprimorados do planeta antes de colocá-los contra si mesmos de outro universo. Essa variante de Kang, o Conquistador, era quase imbatível, proporcionando uma história rica e talvez traumática que poderia ser adaptada para o MCU. O Centurião Escarlate também compartilha uma conexão interessante com o mundo do Homem-Formiga. Enquanto o Centurião Escarlate colocou duas equipes de Vingadores uma contra a outra, foi Henry Ant-Pin como o herói Golias que usou suas habilidades de mudança de tamanho para encolher e manipular a máquina do tempo do vilão. Isso forçou o Centurião Escarlate de volta ao fluxo do tempo, onde ele não poderia mais influenciá-los. Há sinais sugerindo que esta não será a variante que aparecerá em Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, especificamente a coloração vermelha da armadura do Centurião Escarlate em comparação com o roxo e verde de Kang no trailer, mas o fato de que uma alternativa versão de Ant-Pin lutou contra o Centurião Escarlate e venceu, talvez sugira que Kang poderia ser mais fácil de enfrentar para os heróis do tamanho de formigas. Existem várias outras variantes de Kang, o Conquistador, apresentadas na Marvel Comics, embora seja improvável que nomes como Victor Timely, o prefeito de uma pequena cidade de 1901, um Mr. Griffon, CEO da Key Enterprises, sejam descritos como guerreiros por Majors ou Serrador. A variação mais provável de Kang aparecer na Quantumania é a do futuro Conquistador. Este personagem tem a maior semelhança com a contraparte cômica e é talvez a versão mais poderosa e memorável para lutar contra os Vingadores. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva-se e ative as notificações para dar uma força pro canal.